E agora, direto da Computex 2025, uma novidade quentinha da Intel que mal saiu do forno. O que eu tenho aqui do meu lado é um novo chip com a nova arquitetura Panther Lake, que vai suceder Lunar Lake em notebooks e também em PCs. Esse chip que está sendo demonstrado aqui hoje é a versão de notebook, o que seria aí o Intel Core Ultra Série 300 ou a 16ª geração de CPUs da Intel, digamos assim, né? Se a gente manter a nomenclatura antiga. Esse chip ele deve combinar a eficiência energética do Lunar Lake de notebook, que realmente foi impressionante, e o desempenho da arquitetura Arrow Lake, que também está presente em desktops. Pelo que a gente consegue observar aqui na construção do chip, ele está muito mais parecido com Arrow Lake do que Lunar Lake, que era mais quadradinho. Mas a gente tem aí a expectativa das tecnologias Lunar Lake presentes nesse chip também. E essas também devem ser as primeiras CPUs da Intel que vão trabalhar aí com transistores em um processo de fabricação, a litografia, de 1.8 nanômetro. O que a gente já sabe é que a memória RAM não vai mais estar integrada no próprio chip, como foi ali no Lunar Lake. A Intel já desistiu dessa ideia. E temos também alguns rumores sobre os novos núcleos que serão usados, novos núcleos de desempenho e de eficiência. Os núcleos Cougar Cove para desempenho e Darkmount para eficiência energética. Segundo a Intel, a GPU integrada desse chip vai ser mais próxima de Lunar Lake do que do Arrow Lake, o que é bom, porque a Lunar Lake traz a Intel HD Graphics com a arquitetura Xe2, que é superior ao que a gente vê aí no Arrow Lake. Mas também existe uma expectativa do uso da nova arquitetura Xe3. Então, existe uma expectativa de melhorias no desempenho gráfico, até porque está rolando uma demonstração aqui, que eu vou mostrar para vocês, que já está dando a entender que a gente vai ter muito foco em desempenho gráfico e também inteligência artificial. Aqui, inclusive, a gente já está conhecendo alguns notebooks que são modelos de referência, como aqui, por exemplo, ó, fabricado pela Foxconn, e os próximos chips da Intel já estão aqui dentro. A gente está muito numa etapa inicial, mas é curioso porque não é comum para a Intel mostrar os chips e fazer demonstrações no estágio tão antecipado do processo de lançamento de um chip como esse. Eles nem disseram as novas tecnologias que são os chips, detalhes dos núcleos, se são esses rumorados que eu comentei agora ou não. Mas olha que loucura. O que nós temos aqui é uma plataforma de desenvolvimento de software. Esse gabinete azul aqui, todo rústico, né? Porque olha o que nós temos aqui dentro. Isso aqui é uma plataforma de referência de validação. É basicamente uma placa-mãe que recebe o chip de notebook para que todos os testes sejam feitos durante o desenvolvimento do produto. E aí que eles podem personalizar todos os componentes que estão em volta, simulando aí um notebook, né? O que seria aí a estrutura de um notebook. E aqui eles estão mostrando um teste rodando em inteligência artificial, e essa outra aqui que está com a tela apagada também é o mesmo setup que eu acabei de mostrar para vocês, mas aqui a gente está rodando um teste do DaVinci Resolve com a máscara inteligente com inteligência artificial, a AI Magic Mask, fazendo vários tipos de recortes e ajustes no vídeo em tempo real, sem engasgar. Por isso que eu falei que me sugere que ele vai vir muito forte em inteligência artificial e também um pouquinho aí de processamento gráfico. E isso daqui é meio inédito, porque a Intel não costuma mostrar um chip que está praticamente no processo de desenvolvimento. Apesar de não termos mais detalhes, a gente está conhecendo em primeira mão e o spoiler é esse: inteligência artificial. Agora, enquanto essas prévias de Panther Lake são algo para amanhã, e primeiramente focado em notebook, vamos voltar um pouquinho para o presente, para o hoje, e falar de desktop, porque a Intel apresentou aqui uma novidade que é interessante para quem montou um sistema que traz aí um Intel Core Ultra Série 2 com a arquitetura Arrow Lake. É o que eles chamam de Intel 200S Boost, ou seja, Intel Boost dos 200, da série 200. E basicamente a gente está falando de um perfil de overclock que você habilita aqui, ó. É só dar um enable aqui na BIOS e aí ele vai habilitar, ajustar tudo para tirar o máximo de desempenho da sua CPU. Mais importante, não viola a garantia, os 3 anos de garantia aí da CPU. A Intel disse que é a primeira vez que eles estão fazendo isso, um perfil de overclock
que eles mesmos garantem que vai funcionar bem e que se der algum problema você está coberto na garantia, e enfatizaram muito isso, que não é algo comum. E de fato, apesar de eles disserem que foi a primeira vez, né, tinha o Turbo Boost lá dos 486, né, mas faz um tempinho, né, então é muito legal. Isso daqui está sendo distribuído pelas fabricantes como uma atualização da BIOS. Então se você tem um PC com um chip Intel Core Ultra Series 2, atualiza a sua BIOS, porque pode ser que essa opção já esteja disponível lá. E o que isso vai te trazer? Uma média de 5% a mais de desempenho nos jogos. Tem jogos que vai mudar um pouquinho mais, mas tem uma média aí com um pouquinho a mais de desempenho, tanto em jogos como também processamento geral. E para encerrar o nosso vídeo, a Intel também anunciou aqui durante a Computex 2025 novas placas de vídeo, a B50 e a B60, porém voltadas para workstations, servidores e usos de produtividade. Alguns dos modelos que foram lançados estão aqui nesta bancada, incluindo um da ASRock, que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, e as especificações técnicas incluem até 20 núcleos Xe, até 24 GB de memória, no caso da B60, com quase 200 TOPS de processamento de inteligência artificial. Agora, a B50 mais básica também é interessante porque ela pode ter um formato, olha, bem compacto mesmo e consumindo apenas 70 watts de potência, ou seja, em um servidor ela não precisa de uma alimentação externa e pode ser alimentada apenas pelo barramento aqui PCI Express. Então essas são as novas B50 e B60 e com isso eu encerro aqui esse vídeo com algumas das novidades da Intel na Computex 2025. Muito legal já conhecer um pouquinho de Panther Lake, que deve chegar ao mercado nos notebooks no ano que vem e depois em desktops. Eles deram uma dica aqui de que nos próximos 2 meses vão rolar anúncios com mais informações, então fiquem ligados. Agora, novamente, não é o momento para comprar um notebook. Espera mais um pouquinho, porque tem novidades bem legais vindo por aí. E é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí o que você achou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!